Cumprimento vocês, então, alunos, alunas que estão acompanhando essa aula que vai estar dentro do nosso bloco que tratamos da teologia pública. E hoje vamos, então, fazer o estudo de caso, nos deparar com o estudo de caso e seguir a questão como as igrejas podem contribuir para a cidadania, para que você, no seu contexto onde você trabalha, onde você atua em sua igreja ou numa entidade ligada à igreja, pudesse também ter umas ideias qual é uma atuação que faz sentido tanto a partir do Evangelho quanto a partir de um Estado laico e plural, que é a nossa situação que temos hoje. Desde 1986, podemos dizer, muita coisa mudou. Até lá, as igrejas, em grande parte, as igrejas evangélicas, estavam alheias à política. Não queriam saber porque achavam que era algo do diabo, algo ruim. Então, se tinha que se enclausurar na própria igreja e fazer as coisas, então, da vida religiosa, propriamente dito, e o resto, então, se deixava para as outras organizarem. A partir de 86, que foi quando aconteceu a Assembleia Constituinte, que construiu a nova Constituição Federal do país, em 1988. Então, em 86 começou a Assembleia Constituinte e lá começou a mudar essa postura dos evangélicos diante da política. O tradicional mote, crente não se mete em política, muda então para irmão volta para irmão. De repente se faz um lobby religioso muito específico e diz, nossos irmãos têm que estar lá na política. Porém, a participação das igrejas na esfera pública não se restringe apenas à política formal, aos políticos eleitos, o que nós hoje conhecemos como bancada evangélica. Aliás, essa participação é uma coisa bastante ambígua, porque se achava, quando tiver evangélicos lá, vai ter mais ética, mais honestidade, mais trabalho mais bem feito. E não é isso bem que a gente viu. Talvez vocês lembram, ou seus pais lembram, ou outros parentes, que em 2006 houve um grande escândalo das chamadas sanguessugas, uma corrupção que aconteceu em relação à compra de ambulâncias, e muitos da bancada evangélica estavam envolvidos. E o eleitor e a eleitora evangélica, corretamente, não elegeram mais essas pessoas, porque disseram, pô, então vocês estavam dizendo que nós temos que fazer mais correto, mais ético, mais conforme o Evangelho, e o que de fato ocorreu foi o contrário, essas pessoas foram tão corruptas quanto outras. Então, já por isso nós temos que dizer que a política, a atuação política das igrejas e de pessoas que creem no Evangelho, em Jesus Cristo, não se restringe e não se pode restringir a uma atuação simplesmente na política formal por meio de políticos eleitos. O político, ou seja, a nossa organização da nossa convivência, da nossa vida em conjunto, ela acontece em todos os momentos do nosso dia a dia, da nossa vida. Desde Agostinho, se entende que as pessoas cristãs, fazendo parte da cidade de Deus, exercem seu papel na cidade terrena. Agostinho tinha que reagir, no seu famoso livro Cidade de Deus, ele tinha que reagir a questionamentos. A cidade de Roma tinha sido destruída e várias pessoas perguntaram, mas onde ficou o Deus de Jesus Cristo então? Como que pode ter ocorrido aquela destruição? E diz Agostinho, não, o reino de Deus é de outra ordem, ele não se confunde com a ordem política. No reino de Deus, ou na cidade de Deus, como ele falava, vivem as pessoas crentes. E, no entanto, exatamente vivendo nessa cidade de Deus, os crentes atuam na cidade terrena, que é permeado pelo bem e pelo mal, aquilo que a gente conhece da nossa vida do dia a dia também. Então, a gente pode se inspirar em Agostinho para dizer, nossa atuação tem que se pautar pela fé, por Deus, porém ela se dá no dia a dia concreto. Isso hoje não era ainda bem o caso de Agostinho. O nosso caso é de conviver com muitas pessoas que não creem, que creem em outras religiões, seguem outras religiões. Então a gente tem uma pluralidade muito grande que a gente tem que reconhecer. Então a questão vai ser, como colocar isto em prática num Estado laico de grande diversidade religiosa? Como viver essa contribuição da fé numa convivência com tanta diversidade?
E aqui eu dou alguns exemplos, vocês podem ver algumas imagens aqui, como as igrejas estão sendo vistas pelo público mais amplo. Então aqui se diz, aluga-se uma igreja evangélica completa. Não sei se isso até inclui um pastor, inclui a comunidade, inclui o prédio, que tudo vai junto, né? O número aqui está incompleto, vocês não podem ligar então para saber, mas tem muitos outros exemplos parecidos, onde eles perguntam que tipo de comércio tem ali então quando se compra a igreja completa. Ou aqui outro diz, eu alugo, menos para bar, igreja e cabaré. Ou seja, tudo que faz barulho eu não quero. E a igreja também é enquadrada ali como algo que faz barulho, que incomoda, que nós não queremos ver na nossa vizinhança. Aqui uma outra percepção, a verdadeira pauta então BBB, como dizem alguns, bebê bomba do Congresso Nacional, que é a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia. E eu pelo menos não gostaria de ser tão facilmente associado com bala ou com boi, né? Então a gente está numa procura de uma postura ética, né, pautado pela nossa fé, que não se enquadra simplesmente numa bancada, num lobby, então que tem seus interesses próprios. Os interesses que nos são dados pela Bíblia, pela fé, elas se estendem a toda a população, a toda a sociedade e, portanto, não se pode restringir a um agrupamento específico com uma pauta política muito reduzida, como ocorre aqui. Aí, o próximo exemplo que eu vou mostrar a vocês também é um exemplo complicado. Agora vocês vão dizer, não, o professor só está mostrando exemplos complicados. Não é assim, tem exemplos muito bonitos, muito belos de atuação de igrejas que apoiam outras pessoas, que acolhem outras pessoas. Em outro momento eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui eu estou mostrando para vocês verem o que não deveria acontecer, porque aí muito facilmente no intuito de fazer algo muito bom para o reino de Deus, a gente acaba se embananando e acaba fazendo coisas que não só não fazem sentido, como são até proibidos. Aqui um exemplo, então, vou lendo esse slide para vocês. Eu, Jairo Silveira Magalhães, prefeito de Guanambi, designado por Deus, eleito pelo voto popular para a gestão de 2017 e 2020, decreto a entrega da chave deste município de Guanambi a Deus. Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo. Declaro ainda que todos os principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nesta cidade estarão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cancelo em o nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais. E a minha palavra é irrevogável. Isso então diz a parte superior desse slide. Tem outros municípios que fizeram decretos parecidos, logo em seguida chega que a Ilma Grisosti Barbosa, prefeita de Sapezal, nesse caso em final de governo, outro é início do governo, então decreta um texto muito parecido e alguns 4 ou 5 municípios no Brasil fizeram exatamente assim. Por que isso é um problema? Primeiro, para quem crê, a terra já é de Deus, Ele que fez. Então, como que a gente vai ainda ter que decretar que uma parte específica pertence a Ele? Segundo, a chave da cidade, a gente só entrega simbolicamente uma vez por ano, quando tem um carnaval, para aqueles que celebram o carnaval, né? Ali então a chave entregue ao rei Momo. Mas não tem nenhum cabimento a gente querer entregar a chave especificamente a Deus. Por quê? Porque o prefeito de uma cidade, a Assembleia, a Câmara de Vereadores, né, eles são responsáveis pelo conjunto da população que vive naquele local. Então, eles têm que cuidar para que todas possam conviver, sejam crentes, sejam não crentes, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam judeus ou de outras religiões, todos têm que poder viver na mesma cidade, todos são sujeitos à mesma lei. E o prefeito também tem seu cargo, então, constrangido pela lei em vigor no país. Então, não tem porquê
o prefeito decretar algo que ele ainda diz que é irrevogável. Irrevogável só é decreto de Deus. E sobre isso só Deus sabe. Não somos nós que vamos saber o que Deus decreta. Nós temos que nos antenar por uma atuação que seja orientado pelos preceitos de Deus enquanto cristãos, mas enquanto temos qualquer cargo público, seja de vereador, seja de prefeito, seja de juiz, seja algum cargo na administração pública, a gente tem que se pautar pela lei, pelos regulamentos que lá exigem. E não tem aquilo também dizer, não, lá tem um irmão, ele vai dar um jeito para mim. Não pode, ele não pode privilegiar nenhuma pessoa, porque o preço para que os evangélicos possam viver nesse país com toda a liberdade religiosa, nem sempre foi assim. Por exemplo, na minha igreja, que é a igreja luterana, ela chegou aqui pela imigração de alemães e de outras pessoas a partir de 1824, quando o Brasil abriu as portas para pessoas que não eram católicas, porém exigiu que seus locais de culto não aparentam igrejas, não podia ter uma torre com sinos. Então, era um culto privado. E aí eles queriam casar, mas não tinha um casamento civil, só tinha da Igreja Católica, que não ia fazer um casamento de evangélicos. E o casamento evangélico não tinha registro reconhecido. Os batismos também, o único registro que então dizia que a pessoa de fato existia, não tinha uma RG ainda, era o registro do batismo, que era administrado pela Igreja Católica. Onde enterrar os mortos, não tinha cemitérios, então, que pudessem possibilitar para que pessoas não católicas sejam enterradas. E os católicos não iam enterrar os evangélicos. Então, os evangélicos começaram a criar seus próprios cemitérios, como temos em muitos lugares. Então, a igualdade e liberdade religiosa, ela era uma conquista que tinha que ser feita aos poucos. E ela vem ao seu auge, então, na República Brasileira, em 1889, depois com o decreto um ano depois que abole o padroado, ou seja, agora a dominância da Igreja Católica no país, pelo menos pelo direito, foi abolida e a liberdade religiosa integral foi estabelecida. Então, nós temos que nos dar conta de que tudo isso foi uma conquista para que pessoas não católicas, pessoas evangélicas, pudessem viver sua fé nesse país. E esse bem dessa liberdade religiosa é tão grande que a gente precisa lutar para que ele seja dado a todas as pessoas e a todas as religiões. Por isso que a gente não pode, como faz aqui o decreto, decretar que todos os outros deuses, por exemplo, cancela o nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus, ou seja, toda expressão religiosa que possa existir num determinado lugar, simplesmente não tem valor. Isso nenhum prefeito pode decretar. Então, é um exemplo que nos mostra como a gente tem que cuidar para que nossos direitos sejam salvaguardados, sejam preservados, também os direitos dos outros têm que ser preservados. Isso é tarefa de um prefeito, isso é tarefa de qualquer político, porque ele está responsável pelo conjunto da população. Um outro exemplo aqui, agora não é necessariamente negativo, mas é uma presença pública muito visível. E muitas vezes, quem assiste TV, quem lê os jornais e tal, ele se concentra muito naquilo que é mais visível, né? Não necessariamente naquilo que é o melhor, mas naquilo que é mais visível. Aqui, por exemplo, nós temos o Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de Brasa, em São Paulo. É uma construção linda, uma construção grande, enorme, um monumento realmente que já está atraindo turistas do mundo inteiro. Agora, todas as pedras aqui utilizadas foram importadas de Israel. A alusão toda é ao judaísmo e a Israel, que está sendo incorporado, porém, pela Igreja Universal, que diz, bom, a Igreja verdadeira somos nós. Tudo bem que ela diga isso, mas me significa ao mesmo tempo que todos os outros não são. Então, como uma igreja pode dizer que ela sozinha tem todo o acesso a Deus e as outras não têm? A gente fica meio chateado, não fica?
se a gente é de outra igreja. Então, a gente tem que ver isso também como um exemplo de uma constatação de poder, né, que essa igreja mostra, então, no seu monumento. A Igreja Católica não ficou muito atrás. Ela construiu aqui o Santuário Mãe de Deus, em São Paulo. Padre Marcelo Rossi, então, construiu aquilo para 100 mil pessoas. É menos bonito, dizem os próprios católicos, a quem já mostrei isso, mas também chama muita atenção. E aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma presença muito mais humilde. Isso é muito importante, que as igrejas estão presentes em todos os lugares, inclusive nos mais pobres, e lá atuam. No meio, né, dizendo Jesus salva, no meio pobre e também no meio onde a violência está muito presente e nos mata, né, diz aqui naquele quadro. Então, convive-se diariamente com a ameaça à vida. E lá, muitas igrejas dão pequenos testemunhos da importância da fé para a sobrevivência e da ajuda entre as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, se nós falamos da presença pública das igrejas, podemos dizer: a presença é evidente, há projetos megalômanos, outros humildes, há projetos de tomar conta, de ocupar o espaço. Por exemplo, o Templo de Salomão, como vimos em São Paulo. Há também projetos de testemunho e resistência. Por exemplo, a Igreja da Trindade em Salvador, Bahia. Aí eu tenho que contar um pouco mais para vocês sobre essa igreja. Uma igreja que não foi mais utilizada, ela foi abandonada pela Igreja Católica, ela estava vazia, fechada inclusive. E aí um pequeno chamado peregrino, ele se autodenomina peregrino, chamado Henrique, que veio lá da França, ele foi lá e viu que tinha muitas pessoas sem teto vivendo ao redor. Ele se pergunta: o que Deus quer então de mim que eu faço aqui? E aí ele começou a organizar essas pessoas sem teto e pediu para que a igreja seja aberta para que essas pessoas possam viver lá. E começou então a se criar uma comunidade de moradores de rua naquela igreja abandonada, porém ela foi depois reformada a tal ponto para que pudessem essas pessoas permanecer com segurança. Eles trouxeram seus próprios colchões, seus próprios pertences, nada foi dado a essas pessoas, eles mesmos começaram a reconstruir sua vida, mas a partir de um espaço protegido, a partir de um espaço que foi amparado por pessoas de fé. Então, como é importante esse exemplo como um exemplo de organização a partir da fé para uma melhora da vida. Um terceiro momento é um projeto, então, de uma retirada do mundo. Por exemplo, a Igreja Tabernáculo Vitória em Caporanga, Espírito Santo, que é um local onde então pessoas abandonaram suas famílias, escreveram cartas para seus pais, suas mães: eu não sou mais teu filho, não sou mais tua filha. Venderam tudo que tiveram, compraram um kitnet naquela comunidade, então é Caporanga, e trataram de esperar a vinda de Jesus ali ao redor, então, desse pastor, com essa comunidade que chegou a 400, 500 pessoas, e simplesmente abandonaram o resto do mundo à sua destruição, né? Tem um ditado em algumas línguas que diz: depois de mim o dilúvio, né? Então, que os outros então se afoguem, eu não me importo. Eu não acho que isso seja uma postura pautada realmente pelo Evangelho. O Evangelho nos impulsiona a atuar dentro da comunidade. Como diz Agostinho, não somos do mundo, como também já achamos na Bíblia, né? Não somos do mundo, porém atuamos dentro do mundo. Isso que é importante nessa empreitada. Então, a presença construtiva e destrutiva, aberta e fechada, dialogal e agressiva. E vocês podem adivinhar com muita facilidade de que eu prefiro a presença construtiva, a presença aberta e a presença dialogal. Essa que, a meu ver, é a presença correta que temos hoje, e não precisamos buscar tão longe para ter um amparo disso. A gente vê como Jesus vivia com as pessoas ao seu redor. Ele não se conformava com as regras que tinha, com as exclusões que tinha, com as marginalizações que tinha, mas ele vai sentar com as pessoas, apesar delas serem pecadoras. Aquela pessoa adúltera que ia ser, aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada,
ele protege, ele diz, quem tiver sem pecado que jogue a primeira pedra. E como ninguém ousa mais jogar nenhuma pedra, ele diz, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Essa é uma postura, então, de acolhida, de ficar junto com pessoas que todo mundo condena, não entrando na mesma condenação, porém também não abonando o pecado. Então, qual é a contribuição que igrejas podem dar para a cidadania? Por um lado, pelo debate direto com o governo e suas repartições. Isso é mais típico da Igreja Católica, que sempre foi a mais dominante, mas também outras igrejas têm um contato muito direto, a depender do município, enfim, com o governo e suas repartições, então pode fazer valer essa influência para melhorar a vida das pessoas no local. Pela participação na sociedade civil, servindo como escolas de cidadania ao fomentar o pensamento democrático e a prática, tanto em relação ao Estado e à sociedade, quanto o seu próprio funcionamento interno. E também, não por último, pelo treinamento acadêmico, aquilo que vocês estão fazendo aqui, vocês estão estudando, estão querendo aprender mais, esse é o caminho que ajuda também para a boa convivência. Porque nos cursos nós temos pessoas das mais variadas igrejas e religiões. Então, o simples fato da gente estar junto em sala de aula, a gente tomar um cafezinho junto, almoçar junto, ir para uma festa, eventualmente junto, ou se reunir para uma conversa, ou até para uma leitura e discussão bíblica, todos esses são elementos, então, que fomentam a convivência. E a gente compreender melhor a postura das outras pessoas e falar da nossa, a gente aceita as pessoas melhor. A gente consegue construir uma convivência que realmente permita conviver em paz. Diferença sempre vai ter, a gente não precisa nem vai sempre concordar com os outros, mas a gente precisa construir um momento de ouvir e de perguntar antes de julgar. O grande problema nosso, gente, é que a gente julga demais. Imediatamente eu vejo uma palavra, uma coisa, eu já sei qual é o caso. Não pode ser assim, eu preciso querer saber, querer aprender mais. Então, como que é essa questão das escolas, das igrejas como escolas? Igrejas têm acesso à população. Algumas pessoas chamam isso de capilaridade, que nem nos pequenos capilares, né? Vasos sanguíneos mínimos que permeam todo o nosso corpo. Existe, então, uma capilaridade que em todos os lugares, inclusive nos lugares mais afastados e mais pobres, tem igrejas. Isso é uma chance enorme para ter acesso às pessoas, para poder convidar as pessoas para se juntar ao grupo, para conviver, para conversar, para comer juntos. Tudo isso são chances enormes que nenhuma outra instituição tem. O Estado muitas vezes não chega às pessoas, como naquela favela que vimos a foto antes. Os partidos não chegam, os sindicatos não chegam, as igrejas que têm acesso, e elas têm muita confiança por parte das pessoas. E dentro da igreja nós temos prédicas, nós temos catequese, nós temos escola bíblica dominical, outras formas de formação que ajudam muito para entender melhor como esse mundo funciona, entender melhor se entender sobre questões de ética, como deveríamos agir nesse mundo, o que é bem, o que não é bom, o que é mal, né? Tudo isso nós podemos, a partir desse espaço que a igreja providencia, nós podemos saber, entender, treinar, até porque na própria convivência que nós temos, nós podemos incluir pessoas para fazer parte do conselho da igreja, parte do coral, parte da própria escola bíblica dominical. Então, as pessoas podem assumir responsabilidades também nesse conjunto. Eu vou dar alguns exemplos agora como igrejas atuam nesse espaço. Temos na Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma das igrejas que eu pesquisei mais, são 3 no total, essa é uma, são exemplos. Nós temos a ação pastoral especializada, a pastoral da criança, a pastoral carcerária, a pastoral da saúde, etc., que são todas ações viradas para populações específicas. Nós temos também declarações, documentos da CNBB, das dioceses e de outras repartições. Nós temos as campanhas da fraternidade sobre temas sociais como acesso à água limpa e outras questões.
E a igreja própria mostra claramente que ela é uma instituição educacional, com suas prédicas, palestras, catequeses, grupos, onde procura fomentar valores para a convivência. Isso é um exemplo. Eu vou dar mais dois daqui a pouco. Mas para explicar um pouco melhor como funciona isso aqui, essa igreja tem uma grande gama de chamados pastorais, que são conjuntos para ação social que incidem então nesses grupos, alguns eu mencionei aqui, na cárcere, questões de saúde, questões das crianças. E como as igrejas, e não por último a Igreja Católica, tem acesso à população com tanta facilidade, ela pode, a partir desses trabalhos especializados, fazer uma contribuição muito significativa e muito bem preparada, porque lá atuam pessoas que sabem o que é para fazer. Tem pessoas médicas, tem pessoas juristas, eles têm uma gama de peritos que eles podem convocar para ajudar nesses trabalhos. Não tem só padre ou religioso ou pessoas teólogas, pelo contrário, são um conjunto multidisciplinar então, que ajuda nesses trabalhos. E muitas igrejas, outras igrejas também têm trabalhos parecidos. E como é importante, nesses trabalhos, não esquecer as pessoas e os grupos que são os mais marginalizados, a quem ninguém praticamente atende. Por exemplo, a população carcerária. A gente sabe que as prisões no Brasil, não só aqui, também em muitos outros países, mas no caso, no Brasil, nossas prisões muito pouco ajudam as pessoas para melhorar. São lugares onde as pessoas, pelo contrário, aprendem a ficarem piores. Aprendem a sair como piores infratores do que eram quando entraram. Por quê? Porque não tem projeto de recuperação, não tem projeto de ressocialização, não tem projeto de aprendizagem na grande maioria dos presídios. Então, esses trabalhos pastorais podem fazer a diferença, porque são pessoas que vão para as prisões porque se interessam pelas pessoas que estão lá dentro, porque se interessam por cada uma dessa população. A pastoral da saúde, pessoas que estão doentes, que não recebem visita, que não têm quem os ajude, que não têm acesso a remédios, que não têm dinheiro para comprar nem o básico, ou não sabem como podem chegar ao médico, tudo isso lá as pastorais ajudam. Depois tem os textos que vão dizer, por exemplo, agora temos eleição esse ano, como nós podemos fazer uma eleição consciente? Como nós podemos verificar quais são os melhores candidatos para a nossa eleição? E aí eu acho, não é o melhor jeito de dizer irmão vota para irmão, ou seja, só porque ele pertence à minha mesma igreja, ele deve estar lá. Se ele é qualificado, ótimo, mas nem por isso ele deve ser chamado, mas pela qualificação, pela competência dele em primeiro lugar. Agora, qualquer comunidade pode convidar todos os candidatos para uma conversa e fazer perguntas. O que o senhor vai fazer? O que a senhora vai fazer em relação ao problema A que nós temos com a saúde, com a educação, com o saneamento básico? São todas questões que todos nós, de uma forma ou outra, sofremos quando não vão bem e aproveitamos quando vão bem. Então, esses problemas não têm confissão, não têm religião, eles são de todos e de todas. Todos conhecemos. Porém, como pessoas cristãs, nós temos uma tarefa específica, seguindo o exemplo de Jesus, para tentar mudar essas situações. Às vezes, as pessoas também perguntam, mas professor, como que é? Uma pessoa que não crê não pode fazer coisa boa? Pode, e muitas vezes faz. Mas a pergunta que pessoas cristãs, dentro da teologia, têm que se fazer é, podemos, como pessoas cristãs, não querer fazer o bem? Aí que está o real desafio. Então, essa formação ela é importante para nós procurarmos meios para atender às populações que ninguém mais atende. E, assim, as declarações, então, o voto consciente, né? Muitas igrejas, a Igreja Católica é uma delas, faz pequenas brochuras, textos, então, que vão exatamente chamar, não para eleger aquele candidato ou aquela candidata, mas pensar qual é o candidato ou a candidata que vai ser melhor para nós, que não é corrupta, que é honesta, que
procura fazer o bem para as populações, especialmente as mais vulneráveis. E a própria igreja, então, como espaço, como eu já falei antes. Agora vamos para uma outra igreja como exemplo, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que é a igreja a qual eu pertenço atualmente. Ela se manifesta por posicionamentos, por manifestos da direção da igreja sobre o direito à terra, a um teto, para superar a violência, especialmente contra mulheres, para o voto consciente. Então, parecido à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil faz posicionamentos específicos sobre questões específicas que estão em pauta. Normalmente, luteranos e luteranas são parceiros, parceiras, bem-vindos e bem-vindas para o Estado e a sociedade civil, especialmente na área social e educativa. E providencia a educação teológica além das fronteiras da igreja, altamente reconhecida. Então, deixa eu também explicar para vocês novamente como isso concretamente funciona. Por exemplo, a questão da educação teológica. Eu atuo no educandário, que nós temos mais ou menos 700 alunos e alunas, principalmente na pós-graduação em teologia. E hoje nós temos uma grande gama, a maioria não é luterana, que estuda lá. São pessoas pentecostais, presbiterianas, batistas, católicas e até de outras religiões. Tem um babarorixá, do candomblé, tem pessoas espíritas. E o que junta elas é a querer saber mais de como funciona a fé, como funciona a religião dentro do nosso espaço de Estado. Onde nós podemos fazer e como nós podemos fazer a diferença. Então, o próprio fato de nós termos uma formação teológica assim nos ajuda para entender melhor as várias formas de vivência que temos, os vários locais, os vários contextos que as pessoas vêm. Alguns vêm de um ambiente mais pobre, da cidade, outras vêm do campo, mas outros são de classe média. Então, essa convivência toda, ela nos ajuda para entender melhor não só qual é o meu interesse, qual é o meu jeito de viver, mas qual é o jeito dos outros viverem, onde eu posso ajudar outros a viver melhor, onde outros podem me ajudar para viver melhor. Luteranos são bem-vindos, eu digo assim, em conselhos de políticas públicas, da assistência social, da criança e do adolescente, por exemplo. Por que é isso? Porque essa igreja normalmente não visa converter pessoas nesse conjunto. Ela tem sua missão, ela tem sua proclamação. Mas nesses conselhos não é o espaço para fazer evangelização, para falar de sua fé diretamente. Mas motivado por sua fé, nós vamos contribuir para o bem das crianças, para o bem das pessoas que precisam de assistência social, para o bem das pessoas que precisam de atendimento de saúde. Então, é para qualificar a atuação. E como normalmente nossa igreja não vai lá, não vai fazer uma oração, uma outra forma de presença religiosa, mas ela vai contribuir a partir de sua experiência, a partir de suas associações que trabalham, então, em prol das pessoas que precisam, dos mais necessitados, em prol na área social, na área educativa. Tem muitas escolas, né, luteranas, como tem de outras igrejas. Então, essa participação ela é muito importante que ela seja dada indiscriminadamente para todas as pessoas, sem diferença de gênero, de cor, de religião ou de outros. Então, lembre-se disso. O que importa é a motivação religiosa, essa é importantíssima, mas que ela se desdobra no espaço público, ela se desdobra no nosso Estado hoje, que tem que ser laico para garantir a liberdade religiosa de todos. Ela tem que ser uma contribuição que sempre leva em conta o bem-estar não só de si próprio, não só nossos interesses ou da nossa igreja, do nosso grupo, mas de todos. Então, a motivação, ela é de fé, a ação tem que ser geral, tem que ser para todos. E, então, também tem os posicionamentos específicos sobre questões que estão em pauta, como a igreja luterana ela é tradicionalmente uma igreja de pequenos agricultores, então ela trabalha bastante a questão da terra, e às vezes tem conflitos também, como terras
no Paraná e no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, que são disputadas entre pequenos agricultores e pessoas indígenas. E a nossa igreja trabalha para os dois grupos e apoia os dois grupos. Como a gente às vezes pode conciliar, então, quando os interesses são conflitantes, né, e quando até pode eclodir em conflitos violentos. Então, aí a igreja tem uma grande tarefa de tentar negociar entre os vários grupos para impedir que haja ações de violência. Uma terceira igreja, então, que quero mostrar para vocês, que é uma das maiores, né, aqui no Brasil hoje, com 12 milhões de membros, segundo o censo de 2010. Ela tem pouco discurso, mas bastante eficácia quanto à cidadania, quanto aos direitos e deveres das pessoas cidadãs. Elas transmitem um profundo sentido de dignidade e respeito. Eu sou, as pessoas se sentem, eu sou uma pessoa decente. Há um amplo espaço para participação, para liderança, para desenvolvimento de dons. Importa também a alfabetização e a aprendizagem para a leitura da Bíblia, a escola bíblica dominical, e projetos de ressocialização e tratamento de prisioneiros e pessoas dependentes de drogas ou álcool. Isso que também falei antes, né, a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, como muitas outras igrejas pentecostais, estão entre os mais eficientes quanto ao apoio efetivo a pessoas que têm um problema com dependência química, dependência de álcool. Muitas igrejas estão longe dessas pessoas, o Estado está longe dessas pessoas. Essas igrejas, sim, se preocupam, criam fazendas terapêuticas ou outras formas, então, para arrancar as pessoas desse poder que tem a droga, o álcool sobre elas e libertá-las para uma nova vida. Isso é um trabalho muito, muito difícil e eu admiro a dedicação com que ele é feito. E para que isso ocorra, é muito importante que as pessoas se sintam pessoas que têm direito a respeito. Porque muitas vezes uma pessoa que recorre a álcool ou que recorre a drogas é uma pessoa que não tem autoestima. Pessoa que se sente abandonada, que talvez os pais não conseguiram dar um bom atendimento, uma boa atenção, ou morreram cedo. A gente não sabe todas as histórias que essas pessoas têm, mas mostra-se que são muitas vezes pessoas desamparadas e que não conseguiram desenvolver uma boa autoestima. Então tentam substituir essa falta de autoestima com uma dependência, porque no momento então que estão no auge do consumo do álcool ou da droga, se sentem bem, esquecem da vida, porém, logo mais acaba de novo. Então, para reconstruir uma vida, é preciso que as pessoas se sentem valorizadas por si mesmas, se sentem portadoras do Espírito Santo, como essas igrejas dizem. Então, que mais pode se dizer de fantástico para uma pessoa se sentir valorizada, que Deus está dentro delas próprias, que a igreja reconhece elas como pessoas dignas de serem aceitas e pessoas que então querem e podem viver uma vida decente. Uma vida, podemos dizer, ética, uma vida correta, uma vida que também se insere então no conjunto da sociedade. Então, também essas igrejas têm um amplo espaço para que pessoas possam desenvolver seus dons, seja na música, seja na confecção de artesanato, seja na condução, na liderança, na questão das finanças. São todos momentos que as pessoas podem se inserir. E quem não sabe ler, né, ou quem não tem hábito de ler, pode aprendê-lo nesse conjunto, no mínimo para ler a Bíblia, mas também para conhecer muito mais outras coisas sobre esse mundo e sobre o Evangelho, que nos conduz para atuar dentro do mundo. Então, a grande sacada sempre de novo é a motivação que entra pela fé ou pela religião, ela se desdobra num serviço que é oferecido a outras pessoas. Eu quero aqui ainda mostrar um quadro comparativo, e eu volto a dizer, isso são, como é um estudo de caso, aqui também são 3 exemplos. Existem muitos exemplos que a gente poderia dar. Quanto à cidadania, aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, no meio a Assembleia de Deus à direita,
Então, quanto à cidadania, a Igreja Católica tem um forte discurso, uma forte prática nas suas pastorais e destaca principalmente direitos. A Igreja Evangélica Luterana tem um forte discurso, uma prática moderada, eu diria, mas direitos e deveres lá são destacados. Na cidadania, é sempre importante dizer, temos direitos e também temos deveres. A Assembleia de Deus tem um fraco discurso, porém uma forte prática, ela fala mais de deveres. Na sociedade civil, nós temos uma forte participação da Igreja Católica, uma moderada participação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, uma fraca participação da Assembleia de Deus, porque ela tende a só participar das associações e instituições que ela própria criou e não de outras. A influência política na Igreja Católica ainda é forte pelo contato direto com autoridades, ela é moderada nos conselhos e fraco em partidos, não existe um partido católico nesse país, em outros países existe. A Igreja Luterana participa em conselhos e na sociedade civil, mas também não participa especificamente por meio de partidos políticos, e a Assembleia de Deus, então, tem seus parlamentares, seu lobby, porém também não tem um partido, ela atua em vários partidos, mas tem lá a articulação, então, da Frente Parlamentar Evangélica ou da chamada bancada evangélica. A influência pública da Igreja Católica continua forte, ela ainda é a maioritária no país. Da Igreja Luterana, então, a influência numérica de uma igreja que tem 700 mil membros, ela é fraca, né? E na Assembleia de Deus ela é moderada. A posição da Igreja Católica é clara, da Igreja Luterana é moderada, porque ela delega, afinal, aos seus membros a decisão como eles querem se comportar, ela não ordena, né? Ela sugere, ela orienta. E a Assembleia de Deus, sim, tem uma posição forte, claramente estabelecido o que vale e o que não vale. A teologia na Igreja Católica é forte e explícita, na Igreja Luterana moderada e aberta, e na Assembleia de Deus fraca e eu diria submissa, porque tem um ordenamento específico, então, que se transmite para ser seguido, porém isso também está mudando com cada vez mais abordagens mais diversas, mais críticas, mais promovendo uma transformação. A adesão dos membros na Igreja Católica ela é moderada em assuntos sociais e dispersa em assuntos morais, se a gente pensa sobre todas as questões da contracepção, que é proibida pela Igreja Católica, então muitos membros não cumprem porque entendem que outros meios são também necessários. Na Igreja Católica, na Igreja Luterana, então, há uma adesão moderada e controversa. Falei antes dos conflitos entre indígenas e pequenos agricultores, então isso não é uma coisa tranquila. E na Assembleia de Deus é moderada em assuntos sociais e forte em assuntos morais. E a democracia interna, nós temos a Igreja Católica como uma igreja hierárquica, porém com forte participação leiga. Nós temos na Igreja Luterana uma democracia interna forte, os leigos têm uma grande participação administrativa e também de decisões, uma igreja participativa. No caso da Assembleia de Deus, de novo, é hierárquica, porém também tem uma participação leiga bastante forte. Então, nós temos aqui um quadro que mostra como tem diferentes possibilidades de atuar no espaço público. Primeira coisa que eu quero lembrar, então, agora que estamos chegando ao final da nossa aula, tentem sempre fazer o que vocês querem fazer, pautados por no mínimo duas coisas, que é o Evangelho e especialmente o exemplo de Jesus. Como Jesus atuaria nesse momento, a gente pode se perguntar, também porque, como já diziam vários teólogos, como Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, mas já Martim Lutero, Agostinho, antes deles, que nós somos os representantes de Jesus para as outras pessoas. Então, se as pessoas querem ver algo do Evangelho, eles têm que ver no nosso jeito de vida, no nosso jeito de ser, tanto como indivíduos quanto como igreja. Segunda coisa, nós temos que nos pautar pelas demandas concretas que tem. Por isso que nós temos que conhecer esse mundo, temos que conhecer as leis, temos que conhecer a situação social, a diversidade religiosa, tudo isso é necessário saber para que a gente possa fazer uma atuação que realmente faça a diferença.
E um terceiro aspecto, talvez, não tenham medo de colaborar com outras pessoas. Não é necessário que cada igreja, que cada religião tenha o mesmo projeto no mesmo local para, então, fazer uma contribuição, por exemplo, em relação ao trabalho com crianças, em relação a corais, em relação ao trabalho com pessoas dependentes químicos. É muito mais interessante que as várias igrejas, várias pessoas se juntem e colaborem numa associação só, por exemplo, num determinado bairro. Então, essas três coisas, pautado pelo Evangelho, pelo conhecimento do mundo e pela colaboração, são importantíssimas. E, enquanto isso, eu volto à questão que tínhamos antes dos vários municípios que decretaram, então, que agora esse espaço era de Deus. Volto a dizer que não é uma necessidade de decretar que algo seja de Deus, porque já é tudo de Deus. Deus é que criou esse mundo e que se preocupa com esse mundo. Agora, quem atua em nome dele aqui somos nós. E nós temos que fazer isso de tal forma que nós não nos sobressaímos sobre outras pessoas, mas que nós acolhemos, nos conhecemos, nos colaboramos, nos servimos. A grande liberdade que o Evangelho nos traz é a liberdade para atuar nesse mundo de uma forma séria, de uma forma honesta, de uma forma ética e de uma forma não interessada só em nós, mas no conjunto das pessoas. Jesus atuou em primeiro lugar para outras pessoas, em prol de outras pessoas e não por si mesmo. E o mesmo se espera de nós. O grande Mahatma Gandhi, que com não violência, com formas não violentas, conseguiu a libertação da Índia do colonialismo britânico, ele dizia certa vez que ele seria cristão se não fossem os cristãos. Ou seja, ele tinha uma visão muito clara do exemplo que Jesus era também para ele, e ele aceitava esse exemplo. No entanto, ele via que quem eram os opressores, quem até fazia massacres entre os indianos, eram os britânicos que se diziam cristãos. Então ele, como indiano, como hindu, não podia ser cristão, porque ele via o exemplo mal dado pelos cristãos. Então, se a gente quer fazer diferente, se a gente não quer que a imagem da igreja seja tão negativa como mostrando nisso, se a imagem da igreja não seja simplesmente de boteco ou no mesmo nível de um boteco, então nós precisamos fazer um trabalho sério, bem informado, bem qualificado e, talvez mais importante, que sempre de novo busque compreender as pessoas ao redor, interagir, conversar, dialogar e não julgar antes da hora. O grande mal nosso é que na convivência do dia a dia a gente julga antes de saber qual é o caso. E se a gente não consegue entender qual é de fato a situação do outro, qual é de fato a posição do outro, então a gente não consegue construir uma sociedade de paz e de justiça em conjunto. Então, sempre de novo, primeiro ouvir, como Jesus também fazia. E lembrem, e com isso vou encerrando, lembra aquela história que uma mulher vem para Jesus e pede que ele cure a filha dela. E ela é estrangeira, portanto, tida como não crente. E ele diz, mas eu sou enviado para o povo de Israel, isso é minha tarefa. E ela diz, sim, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E ela convence Jesus, que daí diz, mulher, grande é tua fé, seja feita a ti como tu esperas. Jesus se deixa converter, podemos dizer, Jesus se deixa convencer por uma pessoa que entende que o que ele afinal quer, em primeiro lugar, é ajudar as pessoas e fazer, então, cumprir a tarefa de Deus diante desse mundo. Então, teologia pública é isso, fazer uma presença que faz sentido a partir do Evangelho e a partir da realidade do mundo, que concretamente transforma a vida das pessoas para o bem. Todos vocês que atuam em associações, em igrejas, em bairros, etc., todos vocês têm isso na mão para fazer a diferença.
Usem esse espaço. Esse é meu conselho de hoje e esse foi o sentido da minha aula. Muito obrigado pela participação de todos.